com este cinto para que ele fosse vestido completamente nos seus vestuários dele e preparado e pronto para servir, tá? Olha que interessante, tá aqui, né, gente, no desenho, ó. O éfode vinha e o cinto prendia esse éfode, esse tipo de avental, tá vendo? E ele era desenhado aqui, não dá para ver, tá? Mas muitos dos tecidos recebiam linho de fio de ouro, tá? Por exemplo, na própria bandeira da tribo de Judá, não sei se vocês sabem, é por isso que fala assim, ó, o leão da tribo de Judá, não fala? Por que tem essa expressão, o leão da tribo de Judá? Cada tribo de Israel tinha uma bandeira, e a bandeira de Judá era feita de linho azul, mas no centro da bandeira era desenhado com linha, fios de ouro mesmo. Era desenhado um leão com fios de ouro, tá? Representava a força e o ouro representava a realeza de Deus. Por isso se fala o leão da tribo de Judá. E a roupa do sumo sacerdote também tinha linhos de fio de ouro para traçar no tecido, tá? Então, ó, esse cinto aqui, ó, fala de várias coisas, né? Quer ver hermenêutica? Tem muitos pregadores aqui, né? Quando nós falamos de cinto, cingir o cinto na Bíblia dentro da hermenêutica, o que vem na mente de vocês? Os pregadores, né? Os pastores que tem aqui, ó, tá? Hã? Você lembra lá o Pedrão, né? Pedrão estava dentro da prisão lá, o anjo vai lá, o povo está orando, o anjo aparece, liberta Pedro, aí devolve a sandália, o cinto de Pedro, né? Pedro sai andando, tá? Cinto fala do quê? Fala de honra, né? Também fala de autoridade, fala de honra, tá? E o sacerdote, olha que interessante aí, ó, a citação aí remonta aos textos bíblicos. O sacerdote, ele só poderia exercer o ministério se ele tivesse com todas as peças da sua veste. Por baixo, a roupa que ele usava, o éfode que tinha as pedras, tá? Este cinto, tá? Que representava a honra, tá? Um homem honrado, um homem honroso, tá? Um homem que está da forma que Deus o chamou e quer que ele esteja, e ele é o que Deus chamou ele para ser. Tá? Falando isso aí, ainda falando sobre o ministério sacerdotal, é uma característica que deve estar na vida daquele que exerce sacerdócio, do líder da igreja, do pastor, da liderança, não importa a titularidade, mas ele tem que ter essas características. Ele tem que ter essa forma de vestimenta que alguém olha para ele, que é o éfode, e fala, não, ele é sacerdote. Ele tem sobre os seus ombros a responsabilidade, ele cuida do povo, e ele é um homem que tem honra diante de Deus e do povo, né? Nós falamos lá na matéria, teve 2 matérias polêmicas, né? Não fui eu que ministrei, foi outras turmas, mas tem a matéria ética cristã, né? Aí tem a matéria teologia pastoral também. Eu acho que teologia pastoral fui eu que ministrei, não, né? Não lembro. Não, acho que foi o pastor Juliano, o professor Juliano. Então, assim, mas na ética cristã e na teologia pastoral, surgem muitos assuntos concernentes a esses tópicos, tá? Então, quando alguém olha para o sumo sacerdote, tem que identificar nele essas características, tá? Tem aí também, ó, vou ler aqui, voltei aqui, né? Tem aí, agora sim, o peitoral, tá? Eu fiz um comentário aí de Flávio José, falando sobre o peitoral. Por cima do éfode, o sumo sacerdote usava um peitoral, que era uma bolsa de aproximadamente, tá? 22 centímetros feito de material formosamente tecido, tá? E na frente do peitoral foram firmadas ou fixadas, né? As 12 pedras preciosas em 4 fileiras de 3. Em cada uma dessas pedras foi gravado o nome de uma das tribos de Israel, tá? Eu fiz um comentário aí, tá? Aí no finalzinho aí, citação de Êxodo 28, tem um comentário sobre as pedras do peitoral, tá? Tem uma matéria que a gente faz aqui, no bacharel, que ela é um bimestre inteiro só com o tema teologia sacerdotal, né? Aí trabalha todas as questões. Cada pedrinha dessa, tá? Ela tem uma representação simbólica e profética sobre o nome de cada uma das tribos de Israel. Por isso o sumo sacerdote tinha este peitoral, tá? E aí, falando desse peitoral, tem 2 pedras que aparecem na sequência na página 46,
porque o peitoral formava um tipo de bolsa em que se pudesse colocar a mão dentro do peitoral, vinha aí o Urim e Tumim, e muita gente tem dúvidas sobre isso aí, tá? E aí, o que vocês entendem sobre o Urim e Tumim, tá? Ó, na verdade, tem aí, ó, não se sabe com certeza o que o Urim e Tumim realmente eram, tá? Por causa das palavras hebraicas, tá? Mas provavelmente eles podem ter sido duas pedras preciosas, possivelmente pedras preciosas que eram idênticas em sua forma. Um ou outro poderiam ser tirados da bolsa para prover um sim ou não, em resposta ao buscar o Senhor para a direção. Aí tem a citação de Êxodo 28:30. Também porás no peitoral um juízo, Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo aos filhos de Israel, sobre o seu coração diante do Senhor, continuamente, ok? Sabe o que isso queria dizer? Deus estaria sempre disposto a dar uma resposta para o seu povo. Mesmo quando Deus estivesse irado, Deus ele teria uma resposta para o seu povo, tá? É por isso que quando entra no período intertestamentário, né, que era um período de quantos anos? Vocês lembram ainda? Dá para tirar do baú, puxar lá na bibliologia? Teologia do Antigo e do Novo, a gente falou também. Período interbíblico foi um período de 400 400 anos, né? Estava esperando alguém falar 30, né? A gente confunde com o período de Moisés lá, né? Deus deixou o povo cativo 430 anos. Não, o período interbíblico, 400 anos. Em 400 anos de silêncio, o sacerdote, ó, o povo vinha aqui, ó. É claro que já era o templo, né? Não tinha mais, mas o modelo era o mesmo. O povo chegava lá, apresentava para o levita ia lá, o sacerdote colocava no altar, queimava, mas Deus não respondia. Aí tinha o Navi, os profetas. Os profetas queriam profetizar. Assim diz o Senhor, mas na hora que ia falar não saía nada. Aí o sumo sacerdote, que tinha era o único que tinha Urim e Tumim, era ele que deveria carregar esse juízo, que representava que Deus sempre teria uma resposta para o povo, por isso a palavra juízo, ou sim ou não, ele tinha dentro do seu peitoral, sobre o seu coração, esse juízo. Mas mesmo o sumo sacerdote, quando ele colocava a mão, Senhor, o senhor quer falar ou não? Ele não conseguia tirar a mão, não saía. Nem Urim e Tumim, então Deus não falava nem através de profeta, nem através de sacerdote, e nem por Urim e Tumim. Deus não falava. O sacerdote colocava a mão lá, mas não saía o negócio. Tá? Travava a mão dele lá dentro e Deus não respondia. Tá? Então, Urim e Tumim, para resumir, que muita gente tem dúvida, tá? As palavras hebraicas que aparecem lá não têm uma origem certa. Tá? Não tem saber exatamente o que significa Urim e Tumim, não tem como saber. Mas o texto bíblico, ele diz que Urim e Tumim é um juízo que Arão, que era o primeiro sumo sacerdote, levaria sobre o seu coração. E aí, daí essa expressão juízo, subentende-se a resposta de Deus. Deus ou confirmaria ou não. Era tipo se fosse um sim ou um não, tá? É a forma mais prática e simples de se explicar sobre Urim e Tumim, tá? Vamos lá. Aí tem o manto do éfode, debaixo do éfode do sumo sacerdote havia um manto azul, tá? Que era aquela parte ali, ó. É nessa parte do manto azul que vai vir utensílios muito importantes, tá? Tem ali, ó, se você olhar, aquele pano todinho azul que tá por baixo do colete ali, ó, que é o éfode. E lá na barra você vai perceber que tem os sininhos, que você já ouviu muita gente falar desse sino aí, tá? E tem aí, debaixo do éfode, tá? O sumo sacerdote havia um manto azul. Foram presos sinos, campainhas douradas, aorlas e romãs do mesmo material penduradas entre os sinos, tá? O que isso quer dizer, tá? Ó, fazer aqui, ó, não precisa desenhar aí, tá, gente? Ó, tinha lá a orla do manto e tinha um tecido que segurava um sino, né, um sininho, e um desenho que separava aqui também uma romã, tá? Que eu não vou conseguir desenhar uma romã,
e assim por diante. Tá? E repetia isso várias vezes. E eles ficavam tão próximos um do outro que se o sumo sacerdote movesse a perna, eles chacoalhavam e feitos de ouro, batiam no outro e faziam aquele barulho. Prim, prim, tá? Ou seja, todas as vezes que o sumo sacerdote mexia a perna, a romã batia no sino. O sino batia na romã e vice-versa e fazia barulho. Cuidado aí, Hermes, se você não derrubar a câmera aí, em nome de Jesus. Eu já comprei um suporte para acabar com esse problema, tá? Vou até, em homenagem ao Hermes, eu até, como ele sempre senta ali e fica balançando a câmera, eu coloquei o nome do suporte de Hermes. Brincadeira. Mas eu vou acabar com esse problema do tripé aí, tá? Pode ficar tranquilo. Então, assim, ó, quando qualquer movimento, o sacerdote movimentou, fazia barulho, tá? Calma, tá? Gente, eu falei aqui para os alunos que estão do começo, eu estou evitando de falar alto, tá? Porque eu fiz a minha cirurgia, já tá doendo, e hoje nós vamos ter aula só até as 9. Então, segura aí. Não tem água, não tem coca lá na geladeira, tá? Segura, tá? Que a gente já vai encerrar, tá? Essa parte. Voltando aqui. Então, o que isso quer dizer? O sumo sacerdote mexeu, fazia barulho, tá? Isso também aponta para o ministério sacerdotal, tá? O movimento fazia com que o barulho lembrasse no povo que o sumo sacerdote deveria estar sempre vivo. Não era só, ficou bonito, né? Legal, coloca lá uma romã e um sino lá. O barulho que fazia na orla da veste do sumo sacerdote lembrava o povo que o sumo sacerdote estava vivo, mesmo quando ele não entrava lá. O povo que estava aqui fora, por exemplo, ele entrava aqui, só os sacerdotes entravam, mas se não entrasse ninguém, só o sumo sacerdote, aqui fora só os levitas, lá fora só o povo. Aonde o sumo sacerdote estava, ele fazia barulho. Todo mundo entendia, o sumo sacerdote chegou. Eu vou usar um exemplo. O Nilson é barulhento, né? Tá fechada a porta, ele já vem daqui de fora. Ei, meu lugar tá aí! O Nilson chegou. Né? O barulho dele entrega ele, não tem jeito. Se lá do lado de lá tivesse os levitas sacerdotes e o sumo sacerdote ficasse aqui, ó, quietinho, mas se ele se mexesse, o povo, opa, ó, segura aí, né? Eu fui pastor de igreja já várias, né, da época do Belém, de algumas congregações, agora fixo, mas eu lembro que quando eu chegava na igreja, às vezes eu demorava um pouco para chegar, instruir os obreiros, mas eu olhava de longe e eu vi os irmãos olhando assim, tipo assim, ó, o pastor não chegou ainda, né? Quando ele chegar, a gente começa a orar. Aí eu vi os irmãos, aí quando eu via, aí saía correndo, quando nós chegava, tá todo mundo orando, tá? Tá vendo? Mas era tipo o sumo sacerdote, ó, o sumo sacerdote tá vindo aí, vamos orar, né? Entendeu? Tá fazendo barulho. Então isso também aponta para o ministério sacerdotal. As pessoas, quando olham para um líder espiritual, têm que identificar nele, olha, esse homem de Deus é cheio do Espírito Santo. Espiritualmente, é um homem vivo, que transmite vida também. Então, olha que legal, não é só a veste, Deus, não, toda a veste do sumo sacerdote é simbólica, tá? Olhava para ele, a campa faz barulho, isso fala que ele está vivo. Então, todo o ser humano que exerce o ministério sacerdotal deve ter essa característica. Só tem que olhar e falar assim, olha, está vivo, tá? E isso era um problema também para o sumo sacerdote, porque uma vez por ano, ele deveria romper para chegar à ponta maior da sombra da cruz, aonde ficava um único utensílio, que era a Arca da Aliança, tá? Berit Iron, tá? Ou seja, a pronúncia mais correta é Arca do Concerto, tá? Em algumas traduções bíblicas está lá assim, Arca do Concerto, né? Quem já viu essa expressão em Bíblia? Tá? Seria a pronúncia mais correta. Acho que a Bíblia King James, por exemplo, é uma delas que vem Arca do Concerto, tá? Porque a palavra concerto significa pacto, aliança, que é brit, tá? Palavra hebraica. Então, assim, ó, lá dentro, uma vez por ano, o que ele fazia? Alguém vinha, tá? Na verdade, o cordeiro era preparado o ano inteiro. E quando esse animal ia ser apresentado, ó, ele tinha que ser alimentado, ele tinha que ser cuidado, ele tinha que ser preparado o ano inteiro,
para que no dia de ser sacrificado ele fosse colocado sobre o altar. Não era qualquer, um cordeiro lá, sem mancha, sem defeito, não. Esse cordeiro era preparado um ano inteiro, tá? Antes dele ser apresentado lá, no novilho. Então, não podia ter uma orelha menorzinha do que a outra assim, ó. Tinha que ser as duas iguais, tá? Não podia ter nada, nenhum defeito. Esse animal era colocado lá. Aí degolava o animal, o sangue era derramado, o animal era colocado lá e o sumo sacerdote, com as mãos manchadas do sangue, tá? Ele passava para dentro, atravessava o altar do incenso e abria-se o véu. Ele entrava lá dentro e na tampa da arca da aliança, que ficava aqui, que é o propiciatório, ele fazia isso aqui, ó. 1, 2, 3. Quando ele aspergia o sangue na quarta ponta da tampa, que era chamada de propiciatório, Deus se manifestava de uma forma extraordinária entre as asas dos querubins que estavam na tampa. Deus, literalmente, não, as pessoas tentam explicar como era a forma, uns falam que era assim, que era assado, não tem como explicar, tá? Simplesmente Deus se manifestava lá, e é claro que essa presença era tão poderosa, tá? Que se Deus perdoasse o povo não tivesse pecado, mas o sumo sacerdote tivesse um defeito, vou usar um exemplo, para exercer o ministério, nós lemos aqui em Êxodo, que ele deveria estar com o cinto. Se ele esquecesse, por algum motivo, de colocar, por exemplo, urim, tumim, e ele entrasse lá, quando Deus se manifestasse, ele morria. Esqueceu de amarrar o cinto. Chegou lá dentro, ele morria. Quando Deus se manifestasse, ele morria. Então ele tinha que estar da forma que Deus mandou que ele estivesse. Resultado, se ele estivesse sem nenhum defeito, com as suas vestes, da maneira que Deus mandou ele entrar lá, tudo vou colocar assim, né? Com a sua vida espiritual em dias, Deus se manifestava. Tinha um segundo problema. Quando ele entrar lá, você lembra lá que vocês colocaram no caderno, a posição das tribos de Israel? O povo ficava, claro que lá os quadradinhos, mas era o povo em volta da tenda, tá? E isso acontecia depois no tempo. O povo interessado lá de fora. Sabe qual era a expectativa do povo? Os levitas ficavam aqui, ó. E quando ele entrava lá, amarrava uma corda na cintura dele. E os levitas ficavam segurando essa corda. E as pessoas têm um costume assim, e o povo ficava assim, ó. Gente, não tinha como o povo daqui de fora escutar. Não tinha como mesmo escutar. No máximo, quem podia sentir e escutar alguma coisa eram os levitas e os sacerdotes que ficavam no pátio. Entrou lá, o povo ficava escutando. Se o povo tivesse pecado muito e Deus não se agradasse do pecado do povo, sabe o que acontecia? O sumo sacerdote, que estava com a vida espiritual em dias, morria também, por causa do povo. Aí fala a verdade, hein? Se não tivesse mudado o negócio, e hoje a regra ainda fosse a mesma, ia ser pouca gente que ia querer ser pastor hoje, né? Já pensou? Você pode estar com a vida em dias, mas se o povo estiver pecando, morre. Aí Deus me livre, consagra outro, eu não, né, Ednei? Consagra o Ednei, eu não, né? Morrer por causa do povo, Deus me livre, né? Tem irmão que vai fazer até o sinal da cruz, crente católico, né? Tá vendo? Então, ó, praticamente aqui, deixa eu virar aqui, gente, pra gente encerrar, tá? A mitra, tá? Página 48, tá? Uma lâmina de ouro, tá? Ou seja, uma fita, um tipo de coroa que era colocado na cabeça do sacerdote, e essa mitra que tá ali, que é um tipo de turbante, tinha uma fita de ouro, tá? E ficava escrito santidade ao Senhor, tá? Porque quando alguém olhasse para o sacerdote, e ele mesmo ia ter que ter sobre a sua cabeça consciência a ideia que ele não poderia ter a vida como a das outras pessoas. Ele ia ter que ter uma busca intensa de santificação na presença de Deus para poder exercer o ministério, tá? É por isso que quando nós olhamos para a Bíblia e olhamos para os desafios da teologia pastoral no século XXI,
nós encontramos muitos desafios, porque, na verdade, quem exerce o ministério sacerdotal tem que ter uma vida de dedicação em santidade ao Senhor, que é um desafio hoje, né? Só vai trabalhar, como é que jejua? É um jejum total, aí, como o pessoal coloca, absoluto, num dia que você tem que trabalhar, fazer um monte de coisa. O cara não vai comer, vai desmaiar, vai passar mal. O pastor hoje tem que trabalhar, tem que cuidar da família. Não, tem igrejas que conseguem assalariar o pastor. A maioria das igrejas que buscam o evangelismo, ganham almas, não consegue hoje manter um pastor. Então o pastor tem que trabalhar. Então, quando você olha para a questão do ministério sacerdotal, você vê que essa questão, santidade ao Senhor, que tem que ser uma marca na liderança, hoje vira um desafio, por causa das necessidades existentes no tempo que nós vivemos, no século XXI. Hoje, se um pastor, em muitas igrejas, não estou falando todas, se um líder, não vou colocar a palavra pastor, vou colocar o líder da igreja, independente de ser bispo, apóstolo, pastor, não importa. Se o líder da igreja, a igreja não tem condições de assalariar o pastor para ele viver 100% na obra, e esse pastor, por acaso, decidir fazer a obra 100% e não trabalhar, o que vai acontecer com ele? A família vai passar necessidade, se pagar aluguel, vai atrasar o aluguel, se precisar fazer compra com a família, igual o coitado do Tojo, 4 filhos, né, vai ter que comprar fralda, leite, negócio fica estreito. 4, glória a Deus, eu parei por aí. 4. Então, fica estreito o negócio, não fica? Então, hoje o pastor tem que trabalhar, então não consegue ter uma vida 100% de dedicação no ministério nesse requisito de santidade ao Senhor, tá? Mas tem uma busca, claro, né, gente? Mas tem aí a mitra, tá? Encerra falando do sacerdote, tá? Que tinha todas as características, com exceção aquilo que só o sumo sacerdote poderia ter, tá? Pessoal, eu não vou prometer, tá? Não vou prometer. Eu tenho uma Bíblia, tá? E isso aqui é sensacional para a matéria que nós estamos fazendo. Na próxima aula, eu vou falar sobre os 10 deuses que foram vencidos, tá? Que foram derrotados por Deus no Egito, tá? Tá aí nas páginas aí, ó. Não sei se vocês já estudaram isso, mas no Pentateuco, quando Deus liberta o povo, Deus envia as conhecidas pragas, né? Ó, tá aí página 32, 33. Nós vamos falar sobre isso. Tem 30, 31, 32 e 33, tá? Nós vamos falar sobre os deuses que Deus derrotou quando libertou o seu povo, tá? Deus mandou 10 pragas. Claro que são as pragas citadas na Bíblia, tá? Só que essas 10 pragas, elas vão destruir, tá? Os 10 maiores pilares do Egito. Sabia disso? O Egito tinha os seus pilares, que eram os seus maiores deuses, e todos eles foram destronados como as 10 pragas que Deus enviou, tá? E vamos falar sobre os 6 dias da criação, tá? Hoje, devido à minha cirurgia, estou até falando mais sereno, mais baixo, nós vamos encerrar mais cedo, tá? Até porque para não fazer esforço, tá? Então, assim, ó, não vou prometer, tá? Não é uma promessa, mas eu já disponibilizei para os alunos que têm computador, tá? Isso é para quem tem computador, não tem computador, não serve, tá? Existe uma Bíblia chamada Illumina Gold, tá? Qual é o nome? É uma Bíblia digital, tá? Dentro dela, se você tem computador, ela tem 4 cursos de estudos teológicos, ela tem 4 versões de Bíblias, ela tem arqueólogos que falam em vídeo ali, dependendo da história. Tem uma montagem 3D, você consegue andar em Jerusalém, naqueles mapas que você viu em geografia bíblica. Tem lá o tabernáculo, isso aqui, ó, tem tudo em 3D, então ele vai falando, o tabernáculo vai se montando. Eu não vou prometer, tá? Mas eu vou trazer o meu computador, porque acho que esse aqui, até instalar vai dar. Vou tentar instalar, se der eu instalo nesse, senão eu vou trazer o meu, e eu vou colocar o vídeo para vocês verem isso numa montagem 3D, tá? Caso alguém tenha interesse em ter uma Bíblia Illumina, tá?
eu não vendo, tá, gente? Se você compra lá o CD, são 4 CDs, tá? Não tem como baixar. Eu tentei baixar em arquivo para instalar, mas é muito pesado. São 4 CDs de 4 GB. Então, se você tiver o CD, eu copio e dou para você. Aí que legal, a Bíblia. Quem tem computador, só serve para quem tem computador, tá? Lá é muito bom, gente, muito bacana, tá? Bíblia Ilumina Gold. Vamos ficar sobre os pés? Vamos orar? Vou fazer o possível para passar a animação aí na próxima aula. Se der certo. Não é uma promessa que eu tenha que cumprir à risca. Se der certo, eu cumpro. Se não der, nós só vamos complementar aí, tá? Hoje eu vou pedir uma oração emprestada aqui ao nosso irmão Martins, né, gente? Ó, começou hoje. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela do nosso irmão Martins. Ademir Martins. Ele já começou na semana passada, mas fixou hoje, né? Vai dar seguimento aí, tá, gente? Hoje foi um dia que eu até comentei. Não entendi? Você trouxe? É verdade, semana que vem eu trago. Eu vou lembrar todo mundo. Gente, quem pegou aquela folhinha e levou para casa da rematrícula, tá? Isso. E para quem vai se formar, não tem, né? Você já. Tá? Então, traz assinada, Nilson, tá? O caso da pastora Kátia, que ela fez, mas eu fui lá e molhei ali sem querer. Aí eu falei, não, lê o contrato lá, tá? Eu só assim. Então, vamos fixar isso aí para semana que vem, tá, gente? Irmão Martins, ora aí, pra despedir. Em nome de Jesus, vamos te agradecer mais uma vez, Senhor, te pedindo que o Senhor nos guarde, nos leve, paz.